querido almirante? Não é daqui, é da Inglaterra. É da Inglaterra. Mas é engraçado esse negócio dos mitos, porque na Batalha do Pirajá, que é um grande confronto na Guerra da Independência, também existe a história de que um corneteiro, os portugueses avançaram sobre as tropas brasileiras que estavam sitiando Salvador, e o comandante brasileiro teria ordenado retirar, porque ele não tinha condição de resistir aos portugueses. O corneteiro, por engano, tocou avançar e degolar. Os portugueses acharam que os brasileiros estavam muito mais fortes do que eles imaginavam e fugiram. E o Brasil ganhou a Batalha do Pirajá. Mas eu acho que é mito, não existe na verdade, não existe. Você acha que não? Mas da frase do porque espera cada um cumpra o seu dever provavelmente, autenticada. A história é muito interessante, porque embora os acontecimentos estejam já no passado, os personagens, há uma construção em cima da história. Ah, sempre. Que é a forma como as gerações depois olham para o passado. E tentam valorizar ou desqualificar o passado. Agora, tem uma história sobre o grito da independência, que na realidade não houve, que, aliás, Dom Pedro estava passando mal, com cólicas. O que é verdade, o que é mito nisso? A cena mais conhecida da independência é o quadro do Pedro Américo, o Brado do Ipiranga. Mas, na verdade, esse quadro foi apresentado a Dom Pedro II em 1888, portanto, um ano antes da proclamação da República. Então, a monarquia brasileira estava fragilizada, precisava ganhar uma sobrevida, e o Dom Pedro II encomenda ao Pedro Américo uma celebração de um grande gesto da monarquia, que era a independência. Mas nada do que está ali é verdade. Não é uma foto jornalística, é uma alegoria. Certo. Então o Dom Pedro não estava vestido como príncipe real, ele estava como tropeiro. Claro. Não estava num cavalo alazão, era uma mula de carga, porque era essa forma correta de subir a Serra do Mar. Os dragões da independência ainda não existiam. E principalmente o Dom Pedro estava com dor de barriga. Porque ele tinha comido alguma coisa estragada em Santos, ou talvez a água contaminada da Serra do Mar. Tem uma testemunha do Grito do Ipiranga, que é o Coronel Marcondes, o futuro barão de Pindamonhangaba, que ele usa um eufemismo para descrever a situação do Dom Pedro. Ele diz que, de tempos em tempos, o Dom Pedro apeava da montaria para prover-se. Ou seja, ele corria no matinho. Então, eu diria que a cena real da independência ela é mais brasileira, ela é mais bucólica, ela é mais simples. Não é tão épica quanto a que aparece. Mas ainda assim, importantíssima. Ela marca o início do Brasil como mas houve como um nação grito? independente. Não, aparentemente não. Mas o que houve foi uma conversa. Também foi criado depois. O Dom Pedro recebeu o correio da corte, o Paulo Bregaro, ele fica muito irritado, porque as cortes desautorizam tudo que ele tinha decidido aqui no Brasil, ordenam que ele volte a Portugal, e ele tem um diálogo aliás, são dois gritos, um com um grupo mais civil no alto da colina do Ipiranga, e o outro perante os futuros dragões da independência, a Guarda de Honra, perto das margens do Riacho. E, na verdade, ele comunica uma decisão. Ele diz, olha, laços fora, soldados, estão rompidos todas as nossas ligações com Portugal. Daqui para frente, o nosso lema passa a ser independência ou morte. Então, ele mais comunica do que ele grita. Certo. E esse grito, se ouve, quer dizer, não ouve o grito, mas comunica, ainda com sotaque de português ou já com sotaque brasileiro? Já havia na época? Provavelmente com sotaque de português, porque o Dom Pedro chegou ao Brasil com 9 anos. E ele tinha 22, portanto fazia 13 anos que ele estava no Brasil, né? Mas então, frequentando a malandragem. Frequentando a malandragem, como o Chalaça, seu grande alcoviteiro, sócio nos negócios públicos e privados. É muito interessante, o Dom Pedro, antes de assumir o trono, ainda como jovem príncipe, ele se envolvia em negócios muito escusos. Os escravos da Real Fazenda de Santa Cruz cortavam capim e vendiam no mercado paralelo no Rio de Janeiro. Ele vendia cachaça que ele fabricava em casa. E, principalmente, ele mandava ferrar com o selo real, mandava marcar os cavalos que desciam de Minas Gerais. E revendia por 2 vezes, 3 vezes o preço original para pessoas que queriam mostrar intimidade com a corte. E embolsava o dinheiro, junto com o Chalaça e os seus amigos. Vamos ver umas fotos aqui, você vai contando pra gente? Vamos, Sapeca. Aqui é... Essa é a Leopoldina, pouco depois de chegar ao Brasil. Vê que é uma bonequinha de louça, né? Ainda muito... Mas já um pouquinho triste, não? Já um pouco triste. Agora ela vai virando uma matrona, depois ela já não se penteia, não usa espartilhos, ela não cuida dos seus atributos femininos. Então ela fica uma mulher muito... E o Dom Pedro conferindo ali, apesar disso. E o Dom disso. Pedro já... Cumprindo com o seu dever. Cumprindo com seus deveres conjugais, mas já completamente envolvido com a Marquesa de Santos, né? Que é o grande amor da vida dele. Vamos mais? Esse é o Dom Pedro, no Brasil, é um jovem príncipe regente que o Dom João deixa aqui em 1821, com apenas 22 anos, e a obrigação de cuidar de um território 93 vezes maior do que Portugal. Eu adoro as roupas da época, as fardas,
o homem se enfeitava muito mais, né, na época, né? Era tudo uma coisa assim meio gay, meio alegre. É muito curioso, porque em 1821 o Dom Pedro está assustadíssimo com a missão, a pressão que ele tinha de portugueses, brasileiros, republicanos, federalistas, e ele escreve uma carta ao pai que ele diz assim: pai, por tudo de mais sagrado que há nesse mundo, me dispensa desse emprego que ainda há de me matar. Ou seja, ele está assustado realmente. Na véspera do grito da Ipiranga, ele estava realmente sob uma pressão enorme. Afasta, né? de mim esse caso. Afasta de mim esse caso. Mas era o herdeiro da coroa, né? Vamos mais. Aí o Dom Pedro, ainda no Brasil, depois que ele abdica ao trono brasileiro e volta para Portugal, ele vai se transformando de uma forma, é como se fosse um outro rei. Vai virando o pai, né? Vai virando, parecido. é isso mesmo. Como é que é a história da volta? Ele abdica em 1831, porque ele passa a vida dividido entre os interesses portugueses e brasileiros, tem os problemas dos escândalos da vida pessoal, a índole autoritária dele, ele dissolve a Constituinte, que era já teve o dia do Fico, etc. Sim, o dia do Fico é 9 de janeiro de 1822, né? E aí ele abdica em 1831 e volta para Portugal para enfrentar o irmão Dom Miguel numa guerra épica, que ele venceu contra tudo e contra todos. Aliás, ele desembarcou na cidade do Porto com 7.000 soldados, o irmão tinha 80.000. Ele resistiu um cerco horroroso durante mais de um ano na cidade do Porto, mas ele virou o jogo, ele ganhou a guerra e pôs a filha, Dona Maria II, no trono. E ficou como Dom Pedro IV de Portugal. Ele foi rei de Portugal por algumas semanas em 1826, depois da morte do pai dele. Sim, como Dom Pedro IV. Então era um grande guerreiro também, pelo menos um grande estrategista. Sim, mas era um personagem curioso, ele vencia para perdoar. Então, em Portugal, ele venceu os absolutistas do irmão Dom Miguel e perdoou em seguida. O que é um hábito, a generosidade sempre é um hábito ótimo, né? Vamos lá. Aqui o Dom Pedro e a Leopoldina, observa que a Leopoldina ali já está bem gordinha, ela já está, é uma matrona, né? Ela já trubufou ali, nitidamente. E ele ainda é muito jovenzinho, né? Você olha... Eles todos têm um queixo meio à la Bourbon, né? Porque a herança do pai, né? O pai tinha os lábios caídos, a papada, então, de perfil, Dom Pedro se parecia um pouco mais com o pai do que de frente.